Sabe aquela sensação de chegar em casa e em vez de descansar, relaxar, você se sente mais cansado? Sabe aquela sensação que você chega e fica ainda mais cansado, mais exausto? Pois é. Às vezes a gente acha que é só cansaço do nosso dia a dia ali, mas na verdade, muitas das vezes é o nosso ambiente. Sim, é a nossa casa. Muitas das vezes é a nossa casa que está nos deixando desse jeito. Já parou para pensar nisso? E hoje eu quero conversar com vocês sobre como muitas das vezes a nossa casa ela fala com a gente, sobre assim como a sua casa ela reflete a sua vida. E não é só sobre bagunça, não é só sobre sua casa estar desorganizada, não é só sobre isso, né? É sobre excesso, é sobre muita coisa, é sobre dinheiro, emoção e muitas outras coisas. E até sobre como a gente tem vivido no automático. Já parou para pensar nisso? Como você tem vivido no automático? Me fala aí, já. Gente, pensa. Às vezes a gente vive muito no automático. A gente, às vezes, acorda ali, já pega o celular, já fica ali olhando promoções, olhando... Gente, se eu ajeitar essa câmera que tá meio... Olha aí, né? A gente vive muito no automático. E assim, a nossa casa, ela é o lugar que a gente vive a maior parte do tempo. Não é verdade? É onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, é na nossa casa. Então, assim, é onde a gente acorda, é onde a gente descansa, é onde a gente, sabe, chora ali, pensa. É a nossa casa, é onde a gente passa o maior tempo da nossa vida em a nossa casa, né? Às vezes tem gente que é no trabalho, mas assim, brincadeiras à parte. A nossa casa é o lugar onde a gente passa a maior parte do tempo. Então faz sentido se perguntar: se a minha casa pudesse falar, se a sua casa pudesse falar, o que ela estaria comunicando hoje? O que ela falaria, o que ela diria sobre você hoje? Será que ela diria que tá tudo em paz, que você está em paz, que você está tranquila? Será que ela diria que você está ansioso, sobrecarregado, que você não tá bem? Será que ela diria que você tem tentado preencher coisas, tem tentado se preencher com coisas vazias? E aí, o que ela falaria sobre você hoje? Gente, a minha casa, há um tempinho, ela falava que eu tava muito desorganizada, com muito excesso, com muita acumulação, sabe? E às vezes a casa tá cheia de roupa, tá cheia de cosmético, tá cheia de coisas que a gente não usa, que foi só dinheiro ali investido, jogado fora, né? Que é cosmético vencido. Eu mesmo tenho ali um armário, para quem não sabe, né? Eu tô começando minimalismo. Eu já venho tentando praticar mais de 1 ano, 2 anos ali, só que eu ainda não foquei bem, porque não é fácil, não é simples assim, né? Quem tá tentando também sabe, deixar de comprar não é da noite pro dia, mas a gente consegue. Eu já diminui bastante as minhas compras, mas chegou um momento que aqui na minha casa, na minha prateleira, né, no meu armário de cosmético, tava tão cheio de coisa, tava tão lotado de coisa, e ainda tem bastante coisa. Eu entrei até no projeto PAN, né, para poder diminuir mais esse excesso de cosmético, porque eu não dou conta. Não é errado, não é que é errado não, gente, não é isso não, tá? Mas assim, se faz sentido para você ter esse monte de cosmético, tudo bem. Se faz sentido para você porque você trabalha, você precisa desse monte de roupa, tá tudo bem, não é problema, e eu não tô aqui para te julgar. Mas para mim,
Não faz sentido. Aquele monte de cosmético, muitos vencendo, e eu não dei conta de usar, e eu percebi que eu não dava conta de usar tudo isso. Então, por isso que eu quero começar o Projeto PAN, usar essas coisas até o final, passar um tempo sem comprar, economizar, né? Porque a gente acaba gastando muito dinheiro com isso, gastando muito dinheiro. Então, o nosso dinheiro acaba indo embora com essas coisas e a gente fica sem, sabe? É objeto parado, é compras por impulso. E qual a garantia disso, né? Porque isso, sabe? Se a gente precisar hoje, se você não tem uma uma reserva financeira aí guardada e você precisasse hoje numa emergência de um dinheiro, será que você teria? Será que essas coisas que você tem aí na sua casa, no seu armário, elas, sabe, pagaria o custo de alguma coisa que você está precisando? Então, é melhor ter muito dinheiro, né, e menos coisas. Então, você abre o armário, que foi o meu caso, e já se sente cansado, sabe? Abre o armário de roupa, já se sente cansado. Abre o armário de cosmético e já se sente cansado, já se estressa. Então, assim, o minimalismo não é sobre ter uma casa vazia, não é sobre você não ter nada na sua casa. Não é isso, gente. Quem vive o minimalismo achando que é ter, sabe, o mínimo do mínimo, minimalismo não é isso, tá? O minimalismo é sobre ter espaço. Não é sobre você ter casa vazia, é sobre você ter espaço, sobre você ter aquilo que faz sentido pra você, é sobre você ter um espaço pra viver melhor, que não lhe traga estresse, sabe? Você chegar na sua casa e você ter um espaço ali que você não se estresse, não se sinta cansado. É sobre ter espaço para pensar. Quando a gente começa a tirar o excesso assim da nossa vida, da nossa casa, ali, né? A gente, não sei vocês, mas quando eu comecei a fazer isso, a tirar os excessos assim que tá na minha casa, que tá no meu guarda-roupa, parece que a mente começa a clarear junto. Não sei se vocês já perceberam isso. Se não, e se você pensa em fazer um destralhe, faça isso. Preste atenção. Como a mente parece que começa a clarear junto. Você começa a perceber, você começa a se perguntar, para que eu comprei tudo isso? Por que eu comprei tudo isso? Né? Então, assim, às vezes a gente compra por impulso e aí a gente guarda as coisas ali, chegou, guarda, chega, guarda, compra. Quando você vê, tá a sua casa lotada, empilhada de coisa, e às vezes quando você vai fazer uma limpeza, você acaba achando coisa que você nem lembrava, nunca usou, e aí você começa a perceber, pra que eu comprei isso, né? Então, assim, muitas vezes a casa tá cheia também porque a gente faz muito isso, muita compra por impulso. E quando a nossa casa tá cheia, muitas das vezes a nossa relação com o dinheiro não tá muito boa, né? Porque compra por impulso, depois vem a culpa, depois compra mais, depois vem as dívidas, e aí vem a sensação de estar correndo sempre atrás e parece que as coisas não fluem, não vai dar certo, né? Então, minimalismo, além de clareza, desses comportamentos, ele também é educação financeira. O minimalismo, ele não é só você ter menos, só você deixar de comprar, só, sabe? Não é só isso. Ele lhe ajuda a você ter uma educação financeira melhor, a você pensar em como gastar o seu dinheiro. Como assim? Eu preciso disso aqui? Preciso disso aqui na hora que eu vou comprar? Você se pergunta isso porque é o seu dinheiro. Uma pessoa que vive endividada, mas tem a casa cheia de coisa, gente, isso não traz paz. Porque você tá endividado já não traz paz, não é verdade? E você com a casa cheia de coisa, olhando para aquilo e pensando, meu dinheiro foi todo nisso.
entendeu? Então, assim, é muito complicado. Muito complicado. Mas, se você quiser mudar essas atitudes, eu tô aqui pra te ajudar. E juntos nós vamos, sim, fazer... Com licença. Gente, tive que atender aqui uma ligação, mas voltando aqui ao assunto, né? Vamos fazer uma reflexão agora? Olhe aí para a sua casa. Olhe com honestidade. Não com julgamento, mas com honestidade. E se pergunte: o que na sua casa lhe representa? Peso, excesso, fases que já passaram, que não faz sentido mais, coisas que... Olhe para a sua casa, olhe assim e diga: isso ainda me representa? Se pergunte: o que você quer ser daqui pra frente que faz sentido, o que tem na sua casa hoje que faz sentido pra você, o que você quer ser daqui pra frente. Faça essa reflexão. A gente não precisa mudar de uma vez. Não precisamos mudar logo assim, sabe? Não precisa você fazer logo um destralhe, sair jogando tudo fora, sair tirando tudo do seu armário. Gente, não é assim que começa, tá? Tem gente que faz isso, eu já vi relatos de pessoas que fazem isso, que sai jogando tudo fora, que sai tirando roupa demais, que sai doando as coisas. Gente, eu tô com meu armário de cosmético, como eu falei, cheio de coisas, sim, tô. Resolvi entrar agora nesse novo ano com a mentalidade diferente. Eu não quero mais ter esse monte de coisa. Por quê? Porque venceu e eu não usei. Então eu sei que eu não preciso de tudo isso, que eu não dou conta de usar. Então é o que eu vou fazer. Eu vou usar o que eu tenho, eu vou economizar, porque eu não vou mais comprar até acabar. E as coisas que eu tenho ali, acho que dá pra um ano tranquilo, sem eu precisar comprar. Então, com isso, eu vou economizar também, não é verdade? Então, olhe na sua casa, olhe com honestidade, olhe com atenção, olhe o que você realmente quer deixar, olhe o que você realmente, sabe, quer tirar, que não vai precisar depois. Porque se for pra você, você tem aí um monte de cosmético, um monte de perfume, né? Um exemplo. E aí você sai doando tudo, porque quer viver o minimalismo, quer viver agora com pouca coisa, sem excesso. E aí depois você vai precisar comprar. Então, assim, não faça isso. Use tudo. Aproveite esse tempo que você tá usando para não comprar de novo, comprar mais coisa, né? E seja gentil com você mesmo. Faça escolhas diárias. Minimalismo é um processo. Não é uma coisa assim, sabe? Que vai ser da noite pro dia. Ninguém, hoje eu acordei e quero ser minimalista. Não é assim. Minimalismo é um processo. Você vai estudando, você vai, sabe, melhorando seus hábitos. E assim você vai começando a cuidar da sua vida do jeito que, né? Então, assim, quando a casa, ela reflete muito nós. E quando a casa muda, pode ter certeza que você está mudando junto também. Quando o excesso sai, a liberdade ela entra. Pode ter certeza. Quando o excesso sai, a liberdade entra. Pode acreditar. Então, assim, talvez hoje seja o dia de começar por uma gaveta, sabe? Não seja o dia de você ir logo destralhando tudo. Talvez hoje seja o dia para você começar aos poucos. Observe. Comece por uma gaveta, um armário, escolha uma coisa. E assim, a casa que você constrói por dentro e por fora, ela é aos poucos, não é de uma vez. Então, assim, não tenha pressa para viver o minimalismo. Tenha paciência e vá aos pouquinhos para você depois não se arrepender lá na frente. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você, então se inscreve no canal, deixa o like e me acompanha aqui que vai ter muitos vídeos sobre isso, tá, gente? Tchau!